Vamos lá então, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 13, a Bíblia vai dizer o seguinte para nós, olha só. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. O que diz aí? Executei a palavra do Senhor. Olha só, vamos contextualizar o que está acontecendo aqui, né? Saul, por ordem de Deus, Deus mandou com que ele fizesse guerra contra os amalequitas, ele reúne o seu exército, marcham contra Amaleque, travam uma batalha, vencem aquela batalha, voltam de lá vencedores, e o Saul está lá com o peito estufado, cheio de si, e aí Samuel está vindo ao seu encontro. E foi Samuel que Deus usou para não só levantá-lo como rei, mas também para dar a ordem que ele fizesse aquilo, dar a ele a missão que Deus tinha para ele. Então, quando ele se encontra com Samuel e ele está lá todo orgulhoso da sua vitória, está lá todo cheio de si, e ele com o peito estufado diz, executei a palavra do Senhor. Fiz o que Deus mandou, cumpri aquilo que Deus me deu ordem, cumpri a palavra de Deus, fiz o que a palavra de Deus manda, não é isso? Meu irmão, e nós precisamos tomar um cuidado para que eu e você não venhamos fazer a mesma coisa. Porque muitas vezes nós também, cheios de si, dizemos, não, eu pratico a palavra de Deus, não é isso? Não, eu faço o que Deus manda, não, eu cumpri aquilo que Deus mandou. Só que isso que Saul está falando é na visão dele, é na perspectiva dele. Porque a gente já vai voltar um pouquinho na história e nós vamos ver que na visão de Deus era justamente o oposto daquilo. Deus vai dizer, ele não executou a minha palavra. E aí surge a pergunta, mas pera lá, mas ele executou o que Deus mandou ou ele não executou? E é sobre esse ponto, é justamente essa questão que a gente vai falar um pouquinho hoje. Para tanto, vamos voltar no comecinho da história, vamos lá no versículo 2, eu vou pular alguns versículos, só vou ali naqueles que vão ser mais importantes para nós hoje, mas vamos voltar um pouquinho aqui na história. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 2, vai dizer assim, assim diz o Senhor dos exércitos, isso aqui é Samuel falando com o Saul, aquilo que Deus mandou ele dizer. Então é Deus falando através de Samuel. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Presta bastante atenção nisso aqui, gente, tá? Porque até aqui é o que Deus mandou fazer. O que é que Deus mandou fazer? Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Se tivesse um ponto final, acabasse aqui a ordem, Deus só teria mandado o que fazer. Mas Deus continua, e agora Deus vai falar como fazer, como cumprir o que ele está mandando. E se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que a dinâmica geralmente é essa. Deus não apenas manda o que a gente tem que fazer, mas Deus também manda como nós temos que fazer. E aí o Senhor vai dizer, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Então, perceba que Deus manda o que é para Saul fazer, e Deus manda como é para Saul fazer. Saul reúne o seu exército, Saul marcha contra Amaleque, Saul faz guerra contra Amaleque, Saul vence os amalequitas, mas olha o que acontece, versículo de número 10, pula lá para o 10 agora.
Perdão, para o 7. Para o 10 não, para o 7. Diz assim, ó. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo, agora presta atenção, Saul e o povo. Quem? Saul e o povo. Guarda isso que a gente vai usar mais para frente. Perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Agora, olha só o 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Vamos ler todo mundo junto essa última parte? E não executou as minhas palavras. Mas vocês deixaram ir sozinho, né? Vamos lá todo mundo junto? E não executou as minhas palavras. Amém. Um pouquinho à frente, já vamos voltar lá, mas no versículo 13, ó Saul, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra de Deus. Mas o que é que Deus disse? E não executou a minha palavra. Olha que coisa séria isso aqui. Na cabeça do Saul, ele está lá cheio de si. Não, eu fiz o que Deus mandou. E você já vai entender por que ele está falando isso. No que ele se baseia para falar isso. Qual que é o ponto de vista dele? Claro, equivocado, por óbvio. Mas qual que é o ponto de vista dele? E é aí que, repito mais uma vez, que a gente precisa tomar cuidado para não cometer o mesmo erro de Saul. Porque para o Saul, na cabeça do Saul, ele estava fazendo o que Deus mandou. Mas para Deus, não. Pastor, o senhor está dizendo que é possível eu estar também com o meu peito estufado, dizendo fiz o que Deus mandou, e na verdade para Deus eu não fiz nada? É exatamente esse o ponto, você entendeu tudo. Tudo que eu queria pregar você já acabou de entender, é exatamente isso. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. Deus vai dizer, ele não cumpriu, vamos continuar, olha só. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. E aí chega no versículo onde a gente começou. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. E eu acho incrível a resposta de Samuel. Olha só, na noite anterior, Deus já tinha falado com Samuel, não foi isso? Ele não executou a minha palavra. Aí o Samuel passou a noite toda intercedendo, clamando pelo Saul. Madrugou para encontrar com ele o mais breve, o mais rápido possível. Quando chega lá, você já imaginou que cara de pau? Né? Que decepção para o Samuel, que Deus tinha falado com ele, e aí ele chega lá e está lá o Samuel, homem de Deus, bendito do Senhor, cumpriu o que Deus mandou. Mas mal sabia Saul que na noite anterior Deus já tinha falado com Samuel. Amém? Mas o que eu acho incrível é a resposta do Samuel, olha só, ele diz assim: então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Sabe como eu leio isso aqui? Mais ou menos assim, né? O Samuel, de vez em quando eu troco o nome dos dois, é muito parecido, né? Mas o Saul diz para o Samuel: executei a palavra de Deus. Ele diz: foi? Você fez o que Deus mandou? Fiz. Então acho que eu devo estar ficando louco, que eu estou ouvindo um balido aqui de ovelhas. Acho que eu estou ficando doido, então, porque eu estou ouvindo mugir de vacas. E se você fez o que Deus mandou, era para ter vaca? Era para ter ovelha? Era para ter balido? Não era para ter nada.
Ah, então acho que eu estou ficando doido. Rapaz, acho que... Ih, rapaz, que eu tô vendo coisa, ó, porque eu tô vendo um monte de vaquinha aqui. Tô vendo um monte de ovelha. Não, se você fez o que Deus mandou, acho que eu tô ficando doido, porque eu tô vendo umas coisas aqui que não era para existir. Porque se você fez o que Deus mandou, e aí começa a sessão de desculpa, né? Olha só. E disse Saul, de Amaleque, olha só que bonitão, as trouxeram. Quem trouxe? Alguém trouxe. Não sei, não fui eu. Quem veio quarta-feira passada? Quarta-feira passada eu pregava aqui a respeito do Pilatos, jogando a responsabilidade sobre os outros. Eu falava sobre transferência de responsabilidade, de lavar as mãos. Não tem nada a ver com isso. Ó, estou lavando as minhas mãos, a responsabilidade de vocês. Não é exatamente o que Saul está fazendo? E aí ele vai dizer mais. Porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e da vaca. O que a gente leu agora há pouco? Saul e o povo perdoaram. Agora ele, ó, na cara dura, ó, lava a mão, não é isso? Joga a responsabilidade. Foi coisa do povo. Samuel, você sabe qual é o povo não é fácil, né? Ó, eles que resolveram trazer, eles que trouxeram, o povo que decidiu perdoar aqui as ovelhas e as vacas, mas tem mais, viu? Ó, a gente só trouxe essas ovelhas, ou melhor, eles só trouxeram essas ovelhas, essas vagas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. E aí o Samuel vai começar a dizer, olha, eu vou contar para você o que foi que Deus falou essa noite comigo. E aí ele dá todo o recado. E aí ele confronta a desobediência de Saul. Ele vai dizer assim, por que você voou ao despojo? Por que você cresceu o olho e não fez o que Deus mandou, mas quis se apropriar do despojo? E aí, Saul tentando se defender, ele vai dizer o seguinte, olha só, vamos pular para o versículo, deixa eu ver aqui qual que eu não lembro de cabeça, para o versículo 20, olha só, é Saul tentando se defender, ele diz assim, então disse Saul a Samuel, que ele começa a dizer, não, eu fiz o que Deus mandou, e aí Samuel vai dizer, você não fez, e aí ele diz assim, então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, mas tinha um bom motivo, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha só, o Saul está ali sustentando que ele fez o que Deus mandou, não é isso? Ele está defendendo a posição dele, diz, não é bem assim não, Samuel. Não, eu não desobedeci a Deus, eu fiz o que Deus mandou. E aí, se eu te perguntar, Saul fez o que Deus mandou? Fez. Que isso, pastor? Não fez? Fez. Lembra lá quando eu falava da ordem de Deus, eu fiz uma distinção? O que é que Deus mandou? Vai e fere Amaleque. Ele não fez isso? Fez. Perceba que é isso que ele está sustentando? Ele diz, não, mas eu fui lá, mas eu fiz guerra, eu caminhei pelo caminho que Deus mandou, eu feri eles, eu venci a guerra, eu fiz o que Deus mandou. Só que ele fez o que Deus mandou, mas não fez como Deus mandou. Amém? E aí, meu irmão, quando a gente faz o que Deus mandou, mas não faz como Deus mandou, para Deus é como se a gente não tivesse feito nada. Na visão de Deus, Deus vai dizer, não executou, não fez o que eu mandei. Meu irmão, e eu vou dar um exemplo para você tentar entender o que eu estou falando, tá? Você, na sua casa, para o seu filho, para a sua filha, a pia está lá, cheia de louça. E aí você vira para o seu filho, para a sua filha e diz assim, olha, eu estou saindo agora, quando eu voltar, eu quero essa pia vazia, viu?
Eu quero aqui, tudo limpinho aqui. E aí você sai. Né? E claro, você já falou outras vezes, você já ensinou como é que lava a louça e tal. Aí quando você volta, você olha para a pia, ó, a pia tá limpinha. Sem nenhuma colherzinha lá, nem aquelas colherzinhas de café, ó, não tem nada. Aí você diz, agora sim, agora gostei de ver, hein? Ó, limparam, né? Tudo. Aí você, por um acaso, vai jogar um lixo lá, né? E aí abre a tampa do lixo, pisa lá, quando abre assim, tá toda a louça jogada lá dentro. Eles foram lá, pegaram toda a louça e flop para dentro do lixo. Aí você diz, que é isso? Vai ficar doido, vai dar uma bronca, diz assim, não, a gente fez o que você mandou. Você não mandou que a pia tinha que estar limpa? Está limpa. Aí você vai dizer, parabéns então, vocês fizeram o que eu mandei. Alguém vai fazer isso? Não, provavelmente vai ficar de castigo, alguma coisa vai acontecer ali, ou vai ter umas varadas, alguma coisa vai ter. Mas olha só, eu sei que talvez o meu exemplo assim seja muito absurdo, mas só para você entender que na visão de Deus é mais ou menos isso. E tem muita gente que até faz o que Deus manda, mas não faz como Deus manda. E aí, meu irmão, não adianta nada. Repito, na visão de Deus, a Bíblia está dizendo, ele não executou, é como se não tivesse feito. Porque, mais uma vez eu falo, se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente sempre vai ver essa dinâmica, que Deus manda o que eu tenho que fazer, mas Deus também manda como é que eu tenho que fazer. Amém? E eu preciso não só obedecer, não adianta eu fazer a coisa certa do jeito errado. Para Deus não existe aquela história, não, os fins justificam os meios. Isso aí pode funcionar aí fora. Amém? Mas para Deus não funciona, para Deus não é assim. Para Deus os fins não justificam os meios. Não adianta eu querer fazer a coisa certa do jeito errado. Não, pastor, eu estou evangelizando alguém para que essa pessoa se converta, para que essa pessoa seja salva. Como você está fazendo isso? Mentindo, pastor. Eu tô dizendo para ela que se ela se converter, ela nunca mais vai ter problema. Olha que vai ser tudo lindo na vida dela, tudo maravilhoso. Meu irmão, você está querendo fazer a coisa certa do jeito errado. Você está entendendo em nome de Jesus? E assim vai. E tantas outras coisas, que às vezes a pessoa está fazendo do jeito certo. Ou melhor, fazendo a coisa certa, mas do jeito errado, às vezes até mesmo com a intenção errada, porque para Deus não basta o que as nossas mãos estão fazendo. A Bíblia diz que Deus sonda as intenções do nosso coração. Olha só, os religiosos da época de Jesus davam esmola? Davam. Oravam? Sim. Jejuavam? Sim. Davam o dízimo? Sim, e assim ia, e uma montoeira de práticas religiosas que eles faziam. E tudo isso é certo fazer? Sim, mas eles conseguiam fazer o certo do jeito errado. Eles iam orar, ficavam fazendo vãs repetições. E aí Jesus vai dizer, não pense, não seja como os religiosos, que acham que por muito falar, por ficar repetindo uma montoeira de coisa, acham que por isso vai ser ouvido. Jesus vai dizer, olha, não toque trombeta na hora de você dar esmola. Não faça todo mundo ver, eu dei esmola, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus diz o que a mão direita faz que nem a esquerda não fique sabendo. Amém? Eles faziam orações, mas iam lá para a praça fazer oração, como Jesus disse, para serem vistos pelos homens. E esses então já receberam o galardão, porque eles queriam ser vistos pelos homens, já foram vistos, pronto, já receberam. Não precisa do galardão da parte de Deus. Então, não adianta só a gente fazer a coisa certa, se a gente faz a coisa certa do jeito errado. E aí, o versículo 22, eu penso assim, que talvez seja o mais importante para nós, que Samuel vai dizer o seguinte, olha só, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor?
eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Diga a glória a Deus. Ele vai dizer, por um acaso, Deus está mais interessado, Deus se agrada mais em sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? Meu irmão, então está muito claro na Bíblia que o que mais agrada a Deus não são os sacrifícios, são que a gente obedeça a palavra dele. Que a gente cumpra aquilo que a palavra dele está mandando, fazendo o que ele mandou, como ele mandou, da maneira que ele mandou. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque senão, meu irmão, não vai adiantar nada. Não, mas a gente trouxe para oferecer sacrifício. O sacrifício que Deus queria era obediência. Se é que a gente pode chamar de sacrifício. Mas o que Deus queria, colocando melhor em outras palavras, era obediência, não é o sacrifício. Se Deus mandou destruir tudo, era isso, era só obedecer a Deus. Aí você foi inventar, você foi fazer o que Deus não mandou. Meu irmão, nós precisamos fazer o que Deus manda, como Deus manda. Paulo, falando para o seu discípulo na fé, o Timóteo, ele diz o seguinte, eu gostaria que você acompanhasse comigo esse texto, está lá em segunda epístola a Timóteo, lá para o finalzinho da Bíblia, lá. Segundo epístola a Timóteo, capítulo 2 e versículo de número 3. Primeiro vem um convite para que o Timóteo venha a ser como Paulo era, um soldado de Cristo. Para que Timóteo venha a combater junto com Paulo aquilo que ele chama do bom combate. Amém? E ele diz assim, e essa epístola foi escrita para Timóteo, mas Timóteo não está mais aqui, eu penso que isso se aplica a mim e para você. Sofre, pois, comigo as aflições. De que maneira? Como bom soldado de Cristo. Presta atenção. A Bíblia está falando como ser um bom soldado de Cristo. Em primeiro lugar, está disposto a sofrer as aflições que isso vai trazer. Vamos continuar, versículo 4. Ninguém que milita, que se alista para um exército, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aí chega no nosso versículo 5. E se alguém também milita, quer dizer, guerreia, combate, não é coroado, senão militar legitimamente. Volto a falar o que eu explicava há pouco. O que a Bíblia está falando é sobre fazer a obra de Deus. Aquilo que Paulo vai chamar de combater o bom combate. Amém? Fazer a vontade de Deus, que todo cristão foi chamado para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Não estou falando necessariamente ter um cargo na igreja, não, fazer a obra do Senhor de uma forma geral. E aí a Bíblia vai dizer, olha, aquele que combate, aquele que luta, como um bom soldado de Cristo, que combate o bom combate, ele não é coroado se ele não fizer isso legitimamente, de acordo com as regras, de acordo com as normas, de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece. Pastor, então é possível alguém estar fazendo, olhe para mim, a obra de Deus, né? Mas não estar fazendo legitimamente, conforme Deus quer. A pessoa está fazendo o que Deus manda, mas não como Deus manda, e acabar sem coroa, sem galardão, sem recompensa, é exatamente isso que Paulo está falando. E perceba que Jesus, ele diz o seguinte, que no dia que ele vier, no dia do grande julgamento, vai ter alguns que vão ser destinados ao inferno. E que essas pessoas vão dizer, que é isso, Jesus, tem alguma coisa errada aí. Nós expulsamos demônios em teu nome. Em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome operamos muitas maravilhas, tem alguma coisa errada. Meu irmão, qualquer um que vê alguém expulsando demônio em nome de Jesus, curando enfermo em nome de Jesus, vai dizer o quê? Essa pessoa está fazendo a obra de Deus, sim ou não? Mas Jesus está falando de alguns que vão argumentar isso e Jesus não vai dizer assim, mentira, vocês não fizeram nada disso. Não, Jesus vai simplesmente dizer assim, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Amém, igreja? Olha que coisa séria. Então aquelas pessoas
militaram? Sim, mas não foram coroados porque não militaram legitimamente. Porque fizeram o que Deus mandou, mas não como Deus mandou. Eu gosto de explicar isso aqui. Vamos supor que fosse uma corrida. Paulo mesmo muitas vezes usa o exemplo de uma corrida. Aí alguém chega em primeiro lugar, passa além de chegar, em primeiro lugar, vai querer subir no pódio, alguém diz, opa, onde você vai? Ué, vou subir no primeiro lugar, eu cheguei antes que todo mundo. Pois é, mas você queimou a largada. Você não esperou o sinal para você correr, você saiu correndo antes de todo mundo, você foi desclassificado. Ué, mas eu cheguei em primeiro lugar, o problema é seu. Mas você não correu conforme as regras. Você está entendendo em nome de Jesus? Não, eu cheguei em primeiro lugar. Não, mas você não se manteve na sua raia. Sabe aquelas, as raias da corrida? Não, você está correndo na sua raia, chegou lá na curva, você comeu umas 3 raias aqui, cortou a curva para chegar mais rápido. Não, você foi desclassificado. Você estava em segundo lugar, deu um totozinho assim. Né? Deu um totozinho no primeiro lugar, o coitado caiu lá, saiu rolando, se arrebentou tudo, por isso que você chegou em primeiro. Não, mas você quebrou a regra. Você está entendendo em nome de Jesus? Não vai ter. Cheguei em primeiro lugar, dá aqui a minha medalha. Ih, rapaz, não dá não, acabou de chegar aqui teu exame de doping, você está dopado. Você foi desclassificado, você não fez conforme as regras, você não lutou legitimamente. Você está entendendo em nome de Jesus? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Agora, claro que a palavra não está falando a respeito de uma corrida. Eu comecei, por isso que eu li os versículos anteriores, para você entender que está falando de vida com Deus, de combater o bom combate, se tornar um bom soldado de Cristo. Amém? Então não adianta a gente fazer a coisa certa do jeito errado, porque não vai ter galardão, não vai ter coroa. Porque para Deus é como se não tivesse feito. Agora vamos pegar tudo isso que nós ouvimos, que nós aprendemos até agora, e vamos tentar aplicar esses princípios para a nossa casa, para a nossa família. Nós temos feito o que Deus mandou? Sim, pastor, glória a Deus, executei as palavras de Deus. Mas tem feito como Deus mandou? E eu vou te dar um exemplo, né? Você ama a sua esposa? Pastor, eu amo muito a minha esposa. Muito bem, a Bíblia manda amar a esposa. Só que a Bíblia manda que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Vamos falar a verdade, se parasse ali só amar, ponto final, ia ser fácil. Mas amar a esposa como Cristo amou e se sacrificar por ela, porque você sabe que tem muitos por aí que diz que ama a esposa, mas quando se desagrada de alguma coisa, ou quando chega em casa meio doidão, soca a mão na esposa. Verdade ou não é? Aí daqui a pouco diz, me perdoa, tá com a cabeça queima, e você sabe que eu te amo, né? Não é assim? Não, eu nunca mais vou fazer isso, que eu te amo, e tal. Na outra semana, de novo. E na outra, a mesma coisa. E assim vai. Agora, se você perguntar pro camarada se ele ama a esposa, ele vai dizer o quê? Claro que eu amo. Pode até amar, mas o que ele chama de amor. Minha mãe dizia assim, amor de mula. O que ele chama de amor, né? Mas não o que a Bíblia chama de amor, você está entendendo? Então não adianta eu fazer o que Deus manda se eu não faço como Deus manda. A Bíblia diz para a mulher se sujeitar ao marido, se parasse ali ponto final, seria fácil. Mas a Bíblia diz que ele tem que se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. Da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí que nós temos que ver. Meu irmão, você pode pegar a criança mais mal educada desse mundo. E olha que, infelizmente, hoje em dia você não precisa nem procurar muito. Ou não? Não precisa nem fazer muita força, né? Eu brincava aqui de manhã que na época da pandemia, que muitos pais tiveram que ficar com os filhos em casa, né? E muitos fazendo até home office, tinha uns, meu irmão, que queria o telefone, diz, não, eu quero trocar que o meu veio com defeito, tem alguma coisa errada com essa criança. Tinha alguns que queriam indenização da escola, não, eu pago a escola para você ficar com o meu filho, agora eu tenho que ficar, vocês têm que me pagar. Não, eu não aguento essa criança não, né? E aí via o que os professores passavam, o que a assistente de escolinha passava e assim por diante, né?
Mas você está entendendo? Você pegar a criança mais mal educada do mundo e você perguntar para os pais dela se elas dão educação, o que elas vão falar? Que dão? Sim ou não? Ela vai falar, não, eu dou educação para meu filho, claro. Você ama o seu filho? Sim. Ai, eu amo tanto meu filho. Eu amo tanto que eu não sei nem dizer não. Eu só sei dizer sim, eu faço tudo o que ele quer, né? Mas não é assim? Meu irmão, tá bom. A Bíblia manda educar, mas a Bíblia diz como é que eu tenho que educar. Não é o que dá na minha cabeça. Não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz. É fazer o que a palavra de Deus manda, como a palavra de Deus manda. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque senão não vai resolver, porque senão não vai adiantar. Você quer ver um outro assunto que envolve muito a família e que às vezes a gente não fala tanto? É a questão financeira. A questão financeira afeta a família? Sim, é um assunto familiar, né? Como é que eu conduzo a minha vida financeira? Ah, pastor, eu faço como eu quero, faço o que dá na minha cabeça e não te interessa. Você está entendendo? Né? Então, meu irmão, olha só, a pessoa está fazendo o que Deus manda, como Deus manda, da forma que Deus estabelece, ou faz o que dá na cabeça. Aí a gente ouve muitas pessoas até falando assim, não, pastor, eu sirvo a Deus do meu jeito. Bom, segundo o que a gente está vendo hoje, servir a Deus do nosso jeito, Deus rejeita. Amém? Deus não aceita. Porque a gente precisa servir a Deus, não do nosso jeito, mas do jeito de Deus, fazer o que Ele manda, como Ele manda. E aí sim é uma obediência completa. Aí sim é uma obediência integral, uma obediência verdadeira. Mas quando eu faço o que Deus manda do meu jeito, amém? Aí, meu irmão, essa obediência não é completa. E a essa, como nós estamos vendo hoje, Deus rejeita. Agora, se nós fizermos a coisa certa, do jeito certo, então vai haver galardão. Amém? Então vai haver recompensa. Então nós vamos poder viver aquilo que Deus tem para nós. Que eu e você possamos, diante dessa palavra, olhar para a nossa vida e dizer, será que eu não estou lá com o peitão estufado, dizendo, fiz o que Deus mandou? Mas pera lá, fiz mesmo? Eu fiz o que Deus mandou, como Deus mandou? Foi, pastor. Opa, então aí sim. Não, eu fiz do meu jeito. Então reveja a maneira de fazer a coisa, porque a gente precisa fazer a coisa certa, do jeito certo. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glórias a Deus, aleluias.